Hoje nós vamos encerrar uma série que eu iniciei no dia 15 de agosto de 2021. Hoje, dia 16 de outubro, nós estamos com 14 meses que começamos essa exposição. E eu gostaria de ter terminado bem antes, mas devido ao período de cirurgia e muitas coisas, aí não deu e eu voltei. E há pouco tempo atrás expus o 8º mandamento, agora o 9º. E o 9º foi há pouco tempo e agora hoje o 10º, né? Então eu quero só relembrar a vocês que essas pregações, elas foram retiradas desse livro aqui, As Maiores Lutas da Sua Vida, né, os 2 mandamentos, em seu dia a dia. Então eu li esse livro mais de uma vez e já dei estudo sobre esse assunto e tenho pregado sobre esse assunto. E eu gostei muito, né? Gostei muito. E hoje nós continuamos as maiores lutas, as 10 maiores lutas da sua vida, a luta pela satisfação hoje, né? As maiores lutas de sua vida. Hoje nós vamos ver a sua luta pela satisfação. Êxodo capítulo 20, versículo 17, só esse versículo aí: não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu nasci e me criei dentro de uma igreja evangélica e eu cansei de ouvir os 10 mandamentos e ouvi todos e ouvi até o 10º, e para mim o 10º era mais um dos 10, mas vocês vão ver que não é bem assim, não é bem assim, né? E eu quero começar com uma pergunta para vocês: o que está traindo o meu coração? O que está traindo o teu coração na nossa caminhada, no nosso dia a dia? O que tem atraído? O 10º mandamento é a chave para nós entendermos os outros 9. Todos os demais mandamentos aplicam-se a ações específicas: homicídio, adultério, roubo, falso testemunho. São comportamentos que podem ser vistos, mas o 10º mandamento ele é diferente. Ele trata do que ocorre em um lugar bem secreto, lá no coração, é lá dentro. E é interessante isso, a gente não para pensar nisso. A cobiça é conhecida somente por você e Deus. Meu vizinho, por exemplo, ele ficará sabendo se eu roubar seu carro, mas nunca ficará sabendo se eu o cobiçar, a não ser que eu fale para ele, porque é algo íntimo, é dentro de nós. E é incrível que a gente geralmente, quando ouve falar sobre um assunto como esse, não cobiçarás a casa do teu próximo, eu não cobiço não, eu não. Geralmente a gente fala, não cobiço nada, eu não tenho isso. Vamos ver. Ninguém conhece nossos desejos, pensamentos ou fantasias secretas, mas Deus conhece. Isso deveria nos dar temor e tremor. Deus conhece o nosso interior, nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas fantasias mais secretas. Muitos cristãos pensam que Deus estava preocupado somente com as ações exteriores lá no Antigo Testamento, e que Jesus deu um novo jeito aos mandamentos, aplicando as atitudes do nosso coração. Mas nós vamos ver o que diz Mateus 5, capítulo 5. O capítulo 5 de Mateus é o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus foi algo pregado direto por Jesus para as multidões naqueles dias, num determinado momento. Mas eu só vou pensar, versículo 22, 27 e 28, eles dizem o seguinte, não vou projetar: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí agora eu dou um pulo aqui para o versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Versículo 28. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A razão porque Jesus ensinava assim é que os 10 mandamentos dizem respeito tanto a atitudes interiores como atitudes exteriores.
No 10º mandamento, Deus nos chama para um comportamento reto, para a pureza de coração, não apenas para fazermos o que é justo, mas para sermos justos. É algo que vem de dentro, é algo que deve ser natural no nosso dia a dia. Então, o que está atraindo o teu coração? O que ninguém está vendo? O que de repente você está questionando e falando tanto e a esposa não está entendendo, o esposo não está entendendo, o pai não está entendendo, o filho não está entendendo, mas você sabe que lá dentro tem alguma coisa. Tem alguma coisa rodando lá dentro do teu coração. O que está atraindo o teu coração? O que está mexendo contigo? Vamos ver o problema de pessoas dentro da ideia do 10º mandamento. Vamos ver o problema de pessoas moralmente corretas. Pessoas moralmente corretas têm dificuldades para entender que precisam de um Salvador. Se uma pessoa recebeu boa educação, se ela foi criada em uma família estável, teve sucesso nos negócios, nunca matou, nem adulterou, nem roubou, o que ela precisa então para ser salva? E esse é o grande questionamento que nós vemos muitas vezes. O que precisa? É natural para pessoas moralmente corretas ver a religião como algo que oferecem a Deus, o que as leva a pensar que estão em posição de herdar a vida eterna. A forma como elas são corretas, direitas, elas já têm direito muitas vezes, elas pensam assim. Quando o pregador fala sobre o pecado e a necessidade de perdão, ficamos felizes ao ouvir, é certo isso. O que acontece é que cremos nisso e sabemos que é uma boa mensagem para muitas pessoas, mas para os moralmente corretos, às vezes pode soar como uma realidade muito distante. Para aqueles que têm uma vida muito certinha, eu vou deixar mais claro, os moralmente corretos são esses que acham que têm a vida tão certinha que não precisam, eles já têm tudo, eles já fazem tudo, né? E aí ainda falam que nós temos todos, o Deus é um só, e por aí vai, né? E aí segura essa. Se é assim que você se encontra hoje, minha oração é para que Deus lhe fale por meio do 10º mandamento, e eu creio, tenho convicção que Ele vai falar. Porque eu estudando esse 10º mandamento, eu ouvi tanta coisa para a minha vida. Eu quando preparo, gente, eu às vezes eu esqueço de vocês. Eu fico tratando comigo, e tratar comigo é complicado, porque eu tenho que passar muitas vezes a minha vida na esmerilhadeira, dar umas lixadas, e o negócio pega. E eu sinto na própria pele, quando eu chego aqui para falar para vocês, eu já tratei de mim mesmo, eu sei o que é tratar de vocês, porque eu tratei de mim primeiro. Então, eu não sei como você está, tá? Mas nós temos algo importante, nós vamos ver hoje aqui, e eu creio que vai clarear muito a mente de vocês. Jesus fez algo com 2 homens, que nós vamos ver aqui na Bíblia, que foram despertados pela necessidade espiritual que eles viram dentro desse mandamento. O primeiro era um homem que conhecemos como o jovem rico. Nós vamos trazer para os nossos dias e chamá-lo de um homem que vivia um sonho. Um homem que vivia um sonho. Vamos mergulhar num sonho. Vamos mergulhar juntos. Vamos ver o perfil desse homem eleito o mais rápido para o sucesso ao concluir o 2º grau. Estou trazendo para os nossos dias. Ele é graduado na faculdade com honras em administração e casa-se no ano seguinte. Alcança a sua meta com um excelente trabalho aos 30 anos de idade. Aos 40 anos ele consegue quitar o financiamento da sua casa própria e passa a sua atenção ao sucesso e à importância dos seus 50 anos. Viaja pelo mundo aos 60 anos e planeja se aposentar aos 70. Esse homem sabe que a vida é mais do que dinheiro, é também valor, e valores são importantes para ele. Constitui uma boa família, é um bom marido, constituiu, uma boa família, é um bom marido, é um bom pai, é também conhecido por sua generosidade para com os outros. Mais do que isso, ele é um verdadeiro crente em Deus, um verdadeiro cristão, sabe que além da morte está a eternidade, que quer deixar claro que ele está pronto. Portanto, ele estabeleceu uma meta para viver,
uma vida útil. Vai à igreja, prestem bem atenção a isso. Vai à igreja, tá? Dentro da perspectiva dele, ora a Deus e contribui generosamente para todas as boas causas. Um dia, esse homem que está vivendo um sonho é informado de que Jesus está na cidade. Ele vai a Jesus e pergunta, estou lá em Lucas 18: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18, 18. E agora nós vamos aqui para um diálogo. Posso ver esse homem, como uma agenda de couro, pronta para anotar a resposta. Pode dizer a lista: estou pronto para o desafio, estou pronto para fazer qualquer coisa que o Senhor disser que é preciso fazer. Eu tenho bases sólidas para o que precisar. Olha só, um tanto de arrogância no fundo. Então Jesus disse a esse homem: você conhece os mandamentos? Não adulterarás. Esse é o 7º mandamento, Mas não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Está lá no versículo 20. E esse homem estava ouvindo o tempo todo. Podemos imaginar esse homem conferindo os mandamentos em sua mente. Não adulterarás. Esse é o 7º mandamento. Tudo certo até aqui então. Não matarás. Esse é o 6º mandamento. Bom, sei que estou quente com esse. Deve ter pensado também: não furtarás, é o número 8. Nenhum problema com ele. Não darás falso testemunho, número 9. Sem problemas com esse também. O que mais ele disse? Sim, honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento. E não tenho problemas com esse também. Então ele pensa consigo mesmo: isto é ótimo, essas são as coisas que tenho guardado a minha vida inteira, certamente estou no caminho certo. E diz a Jesus: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Está em Lucas 18, 21. É importante nós observarmos que o único mandamento que Jesus não mencionou nessa lista para esse jovem foi o 10º mandamento. Eu sempre passei por essa história desse jovem e eu nunca prestei atenção que o 10º mandamento não é colocado aqui, É importante nós observarmos isso. Com certeza foi intencional, porque Jesus faz a seguir, o que ele faz é explicar o 10º mandamento com um efeito devastador. Jesus fala para ele: falta-te ainda uma coisa. Olha o 10º mandamento: vai, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Versículo 22. Jesus aproveita o 10º mandamento para identificar a única e maior luta da vida desse homem. Sua conduta exterior é moralmente correta, mas as atitudes interiores estão voltadas para ele mesmo. A totalidade de sua vida está em busca do que ele quer alcançar. Toda a sua moralidade é um meio com o fim de alcançar a vida eterna, a qual representa apenas mais um item na lista do que ele quer realizar. Será que o desejo meu e teu de alcançar a vida eterna é só mais um item na lista? Eu às vezes olho para a nossa caminhada, para a minha caminhada, e eu olho com um certo temor: será que está acontecendo isso? Porque geralmente nós nos habituamos, nos acostumamos com as coisas, e não, mas é isso, parece que é uma lista de faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo, e nós vamos com essa lista e nós vamos assim. Era isso que acontecia com esse jovem rico. Ele tinha, parece que uma lista já decorada em mente, e quando ele chega em Jesus, Jesus vai questionando ele, chega aqui nesse ponto, Como é que você está então? Falta uma coisa para você. Havia um apego lá dentro, um apego interior, um apego com as coisas terrenas. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga. E aí complicou. E muitas vezes é onde complica para nós, porque nós estamos tão apegados aqui. Eu costumo dizer que nós estamos tão apegados a essa vida, as nossas raízes estão tão entranhadas, que pensar que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar, isso deixa um pouco assim: oh, mas eu estou tão bem aqui, está tão gostosinho. Será que está acontecendo isso contigo? Continuando, o que acontece
conosco, geralmente, o que tem acontecido? As pessoas podem viver uma vida moral exemplar por razões que pouco a pouco nada tem a ver com amor a Deus ou ao próximo. Na verdade, uma grande parte do que chamamos moralidade é influenciada pelo fator ver e fator temer. Se fizermos uma análise dos homens aqui da nossa igreja, acho muito difícil encontrarmos algum que ore aqui 5 vezes ao dia. Se nós estivéssemos na Arábia Saudita, por exemplo, onde os homens muçulmanos oram 5 vezes por dia, provavelmente também nós oraríamos. Não porque amamos mais a Deus, mas simplesmente porque é isso que todos fazem, é o fator ver. A moralidade do fator ver não nos aproxima mais de Deus, pois não somos motivados pelo amor, e sim pelo que vemos outros fazerem. E eu venho para a nossa realidade. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos hoje aqui porque outros vieram, porque outros vêm, e porque é importante vir, e porque nós precisamos estar bem com as pessoas que estão ao nosso lado, com as pessoas da igreja. Nós precisamos estar bem com Deus, porque todos estão fazendo, eu estou vendo isso e eu faço também. Será que é isso? Deus nos chama não só para fazermos o que é justo, mas para sermos justos também. Isso significa que Ele procura por algo mais profundo do que as ações que refletem o comportamento das pessoas ao nosso redor. Ao lado do fator ver, grande parte da nossa moralidade pode ter sido formada pelo fator temer. Isso é um outro ponto também terrível. Talvez, assim como o homem que vivia o sonho, você percorresse de ponta a ponta a lista dos 10 mandamentos e começasse a pensar que o seu desempenho é satisfatório. Você nunca roubou um banco, nunca matou, nem cometeu adultério? Uma pergunta, mas por que não? Por que seu coração está cheio de um profundo amor por Deus e pelo outro? Ou por que simplesmente os riscos foram muito grandes? Às vezes o motivo para não roubarmos, mentirmos ou adulterarmos está mais relacionado ao medo das consequências do que qualquer outra coisa. Medos que afetarão nossa posição e reputação do que o profundo desejo de fazer o que é correto. São nossos pensamentos que revelam o verdadeiro estado do coração. E o pensamento eu não consigo ver, eu não consigo atingir, não consigo apontar, não consigo falar, mas você sabe, você conhece os teus pensamentos. Pensamentos secretos revelam o que faríamos se achássemos que poderíamos escapar da realidade. Esses pensamentos são a medida do que na verdade nós somos. O 10º mandamento levanta questões perturbadoras para pessoas moralmente corretas, pessoas que acham que está tudo bem, que não precisa de mais nada. Se o cristianismo foi apenas um programa para promover um bom comportamento moral, então tudo o que importa é que façamos coisas certas. Porém, Deus nos chama para fazermos coisas certas e também para sermos corretos. Isso quer dizer que pecadores também podem ser pessoas normalmente corretas. As pessoas mais comuns por aí são. Nós temos na nossa família pessoas que não são evangélicas, e às vezes eu converso com a minha esposa e a gente fala: puxa, mas como é que pode essa pessoa que é tão correta, essa pessoa que, como eu usei o termo aqui, né, moralmente correta, como é que pode essa pessoa ela não ter salvação? E não adianta não ter outro meio. E nós às vezes ficamos tentando, né? E a gente conversando, mas a pessoa é moralmente correta, ela tem tantas posturas, ela parece que é perfeita. Eu chego a ouvir pessoas falarem, às vezes, que tem pessoas aí no mundão que estão melhor do que quem está aqui dentro da igreja. E amém pelos que não são tão assim, mas estão aqui dentro, porque a graça de Deus poderá alcançá-los e essas vidas serem transformadas para a glória do Senhor. Então aí fora tem um monte de gente moralmente correta. Sim, tem, mas não tem o mais importante, que é o relacionamento com Deus. O Espírito Santo de Deus não habita nelas. A transformação que ela vai ocorrendo muitas vezes é só para satisfazer A, B ou C, mas não vem do coração.
Vamos entender melhor tudo isso. Tem um mandamento aqui, complicado, por trás de tudo isso. O mandamento assassino, doeu, né? Assustou. O Novo Testamento fala sobre outro homem. Nós vimos o rapaz lá, o jovem rico. Nós vamos ver outro homem agora e você vai ver a diferença entre esses dois homens. O Novo Testamento fala sobre outro homem que se desprendeu de sua vida moral profunda quando entendeu o 10º mandamento. Seu nome é Saulo de Tarso, mais conhecido como o apóstolo Paulo. Paulo se ajusta ao mesmo perfil do jovem rico, o mesmo perfil, as mesmas características. Nasceu numa família bem sucedida e bem estruturada, recebeu uma excelente educação na escola de Gamaliel e iniciou uma carreira específica. Quanto à sua vida, considerava-se uma pessoa moralmente justa, comprometido com o cumprimento da lei de Deus. Ele fazia tudo certinho, e ele fazia porque ele conhecia, porque ele tinha sido instruído, e era assim que ele fazia. Voltando atrás, ao início de seu ponto de vista, ele escreveu, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa era a vida do apóstolo Paulo, ele era irrepreensível. E quantos estão nos nossos dias andando como pessoas irrepreensíveis? Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não tem do que ser acusada, é uma pessoa top de linha. E ele fala que ele era esse. Ele era esse cara top, sabe? Irrepreensível. Mais tarde, à luz dos 10 mandamentos, Paulo teve um novo entendimento e uma avaliação diferente de si mesmo. Ele fala lá em Romanos 7,7: de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Por muitos anos, Paulo olhou para os mandamentos e concluiu que era moralmente correto. Agora ele diz que os mandamentos lhe mostraram que ele era um pecador. O que fez a diferença? A resposta é o 10º mandamento, pois na realidade, versículo 7 do capítulo 7 de Romanos, continuando, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Foi lá na frente. Paulo está dizendo, aqui estava eu, com a minha lista moral, pensando que fazia o bem. Um dia então eu me vi face a face com o 10º mandamento. O mandamento veio, ele disse, descrevendo a experiência específica em sua vida, lá em Romanos 9. Paulo diz que o 10º mandamento forçou ele a reavaliar a sua posição diante de Deus. E eu clamo a esse Deus que acorde os que já estão dormindo. De repente foi-lhe revelado que Deus não estava olhando só para as suas ações exteriores, mas também para os desejos e motivações interiores de seu coração. O 10º mandamento o transpassou, sufocou a vida de sua justiça própria, acabou toda aquela justiça, todo aquele grande homem que era, acabou. 2 homens nós temos aqui no Novo Testamento foram confrontados pelo 10º mandamento, mas tiveram respostas completamente diferentes. O jovem rico se afastou de Jesus muito triste. Possivelmente ele encontrou outro mestre espiritual com uma mensagem, que cabia ao seu estilo de vida, que o fez sentir-se mais confortável. Tem muita gente por aí procurando uma mensagem mais confortável, uma mensagem que massageia o ego, uma mensagem que vale a pena, uma mensagem que é mais gostosinha, mais quentinha, dizem por aí, tal das mensagens quentinhas, mais gostosinha. E eu fujo disso, como o cão foge da cruz, porque uma mensagem gostosinha, fresquinha, bonitinha, ela não vai confrontar pecado, ela não vai colocar o dedo na ferida, ela não vai colocar o dedo lá no coração que precisa ser tratado. E poderemos ter um número muito pequeno aqui, poderemos ter um número muito pequeno acompanhando os nossos vídeos, mas o que alegra o meu coração é que a mensagem de Deus, a mensagem verdadeira, genuína, está sendo pregada, e corações estão sendo alcançados, confrontados pela palavra de Deus.
O apóstolo Paulo percebeu o vazio, olha só a diferença. O apóstolo Paulo percebeu o vazio de sua própria moralidade e abraçou a dura mensagem do seu fracasso diante da lei de Deus. Isso levou a Cristo e a uma nova vida. Talvez você seja o homem ou a mulher que vivia sonhando, ou mesmo como Saulo de Tarso. Você trabalha duro, mostra integridade e é conhecido por ser digno de confiança e generoso. Tem excelentes valores e vê a sua religião como algo que oferece a Deus. Tenta seguir os 10 mandamentos como código moral, e o seu maior problema é que a sua retidão moral te impede de reconhecer que você precisa de um Salvador. Porque quem se acha não consegue baixar, infelizmente. Quem acha que está lá em cima, não baixa de jeito nenhum. O 10º, se Deus tocar, baixa. O 10º mandamento é para você. E você precisa do mandamento assassino. Ele vai te mostrar que pessoas moralmente corretas precisam de um Salvador. Pastores e pregadores precisam do 10º mandamento. Professores de escola bíblica, professores das crianças precisam do 10º mandamento. Missionários precisam de um Salvador. Sem ele nós nos tornamos arrogantes, independentes, orgulhosos, autossuficientes. E Deus não quer isso. Deus não compactua com isso. Toda a glória deve ser dada a Ele. Se entendermos o 10º mandamento, reconheceremos que precisamos de um Salvador. Isso é tanto para hoje como para qualquer outro dia das nossas vidas. E até a pessoa mais desprezível que possamos imaginar também precisa de um Salvador. Aqueles que sabem disso serão marcados pela mais profunda humildade e por um sincero amor a Cristo. Isso a gente não vê muito por aí. Nas pessoas que estão no top, precisar de um Salvador, humildade, sinceridade, amar a Cristo, para elas isso soa muito estranho. Um homem moralmente correto geralmente tem mais dificuldades para amar a Cristo profundamente do que outros. Por outro lado, um homem que reconhece desesperadamente a necessidade de um Salvador, oferecerá toda a sua vida em amor e gratidão a Deus. O que é que nós vimos? O exemplo do apóstolo Paulo. Ele se entregou inteiramente, a vida dele toda entregue, ele não tinha nada. Eu estava lendo esse trecho aqui, vendo essa questão do exemplo do apóstolo Paulo. A gente valoriza tanto uma casa hoje. A gente valoriza tanto na hora do almoço estar com a comida lá no prato. A gente valoriza tanto quando a gente vai fazer uma viagem, ter o dinheiro para comprar a passagem, para ir e procurar o melhor lugar, e o melhor horário, a melhor condução. O apóstolo Paulo não tinha nada disso, nada. Ele abriu mão de tudo. E sempre alegre. A carta de Filipenses, a gente viu uma carta que ele escreveu falando de alegria o tempo todo, sempre alegre. Eu às vezes me envergonho diante desse exemplo. Eu fico procurando às vezes alguma coisa para aparecer um pouquinho, e eu não consigo encontrar. Eu vejo a minha vida, parece que tão assim, querendo valorizar tantas coisas, querendo ter tantas coisas, e esse homem não tinha nada. Ele reconheceu desesperadamente a sua necessidade de um Salvador. Talvez o maior problema da tua vida, das nossas vidas, é esse reconhecimento de que nós necessitamos desesperadamente de um Salvador. E só assim nós ofereceremos as nossas vidas em gratidão, com alegria, com prazer, para servir ao Senhor. Vamos ver então um problema que eu tratei aqui nas entrelinhas, e eu vou tratar mais diretamente um problema aqui, o problema do coração e o coração do problema. Martin Lloyd-Jones, eu gosto muito dele, já li livros dele, um grande pregador do passado, era um médico que se tornou um grande pregador. Ele sempre usava o seu conhecimento em diagnósticos para explicar o que a Bíblia ensina sobre a condição humana. Ele escreveu sobre o pecado. Pecado não é apenas uma questão de ações e efeitos, é algo dentro do coração que
conduz à ação. Na verdade, devemos nos concentrar mais no pecado do que nos pecados. Os pecados nada mais são do que os sintomas de uma doença chamada pecado. E é a doença que mata, não sintomas. Homicídio, adultério, roubo e mentira são sintomas dessa doença chamada pecado, que está arraigada no coração humano. Os sintomas da doença variam e frequentemente eles podem ser reprimidos. Frequentemente. O que mais importa não são os sintomas que você apresenta, mas a doença que você carrega aí dentro de você. A mudança que Deus quer realizar em sua vida é mais do que a modificação do seu comportamento. É uma mudança de coração. Cristo não veio tratar de sintomas, e sim da doença, do pecado. O coração do homem é o centro do problema da humanidade. Por isso, a grande questão não se refere tanto à mudança de comportamento, mas à transformação do coração. É lá dentro. É lá dentro. E eu vou falar para vocês que nesses 20 anos que eu vou fazer em janeiro, de ministério aqui em Barretos, desde que eu cheguei aqui, recém-formado no ministério, no seminário, eu sempre estive muito atento e sempre falei disso, que o grande problema está no coração. Não adianta mudar comportamento se não mudar coração. Se não mudar coração, não adianta nada, nada. E eu não tenho poder para transformar o coração de nenhum de vocês, como nesses 20 anos não transformei ninguém. Os que foram transformados foi pela misericórdia de Deus. A transformação veio de dentro. E quando ela não ocorre, quando ela não vem de dentro, aí nós temos crente que dá trabalho, crente que é casca grossa, crente que é queixo duro, crente que está falando é por aqui e ele está indo para lá, crente que a gente está falando, ó, nós estamos aqui, a situação está assim, a gente precisa, e aí você procura, some, não tem, você não tem, eles somem, né? Crente que dá trabalho o tempo todo. Gente, eu fui assim, vou contar para vocês agora, como é que eu era. Eu era um zero à esquerda, eu era problemático, eu tinha um discipulador, coitado dele, porque eu vivia toda hora, ó, tá ruim, não tá legal, e aí tá pegando, e o que é isso? Parecia sabe aqueles moleque trabalhosão mesmo, aquele menino buchudo, era eu. Mas dava um trabalho, e Deus foi moldando, Deus foi lapidando, Deus foi tratando com o meu coração, Deus tratou com o meu coração de uma forma que eu comecei a entender que eu já estava na hora de estar andando, de estar produzindo, eu ainda estava sugando, eu estava dando trabalho. Eu podia ser um aliado e não um trabalhoso. E quantas pessoas na caminhada cristã estão assim, são trabalhosas o tempo todo. Aí deixa o recado lá, o que será que vem por aí? E aí vai assim, de segunda a segunda, não progride, não cresce, são eternos nanicas na fé. Corações não tratados, corações não voltados para Deus. Quando o coração se volta para Deus, há arrependimento profundo, a contrição, a humildade, desce. E graças a Deus, um dia eu entendi, está na hora de parar com isso. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, está na hora de caminhar sozinho, de ajudar outros. E quantas pessoas não ajudam ninguém, o tempo todo tem que ser ajudado, isso cansa. 20 anos no ministério, tem horas que eu falo para minha esposa, eu estou cansado, cansa. Não que eu esteja fazendo nada forçado, não, é porque a gente faz com amor, faz com alegria, e a gente vê às vezes, sabe, um descaso, uma indiferença. Será que vai chover? Não, mas acho que não vai chover, mas talvez chova. A semana que vem vai chover. Começa aquele diálogo vazio e não roda, não anda, não caminha. Irmãos, está na hora de nós pararmos e realinharmos as nossas vidas, os nossos corações contritos ao Senhor. Por isso fica esse vazio, por isso fica essa indiferença, por isso fica uma caminhada de perda de tempo. E se você está aqui caminhando por caminhar, você está perdendo tempo. E eu não posso me aquietar diante disso. É tempo de acordarmos. Os dias que teremos pela frente serão dias difíceis, não serão dias bons. A Bíblia fala claramente, tá?
que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. E hoje nós vemos muitas pessoas frias, indiferentes, irmãos que outrora caminhavam aqui com a gente, que a gente encontra na rua, que fazem de conta que não conhecem. Pessoas que foram acompanhadas, que foram tratadas, que foram ajudadas, não estão nem aí. A iniquidade, o pecado se multiplicou e levou, e já era, foi. Que não aconteça isso conosco aqui, que não aconteça. A transformação do coração daquele que se rendeu, ela aparece depois no comportamento. Em primeiro lugar, ela aparece, porque tem o coração transformado, as atitudes deles são diferentes, e elas chamam a atenção, e elas atraem. As pessoas que estão perto falam: opa, o que foi? O que aconteceu? Espírito Santo agindo. E eu clamo por essa ação do Espírito Santo nos corações de todos que estão aqui nessa noite. Eu clamo por isso. Vamos viver uma nova vida, irmãos, no poder do Espírito. A cobiça segue o vento. É uma vida de busca constante, mas sem nada encontrar. E nós vemos pessoas que entram assim, entram a semana em busca, buscando, querendo. Tem pessoas que olham, às vezes eu falo: Senhor, tem misericórdia. Porque parece que nos olhos está assim, aquela coisa, aquela ansiedade, querendo, o tempo todo. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus falou: venham a mim. Ele chama hoje: venha a Ele. Em outra ocasião ele declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Ele nos oferece uma vida na qual não estaremos mais presos por compulsões cruéis, a fim de alcançar o próximo objetivo. Não cobiçarás. Você pode experimentar essa mudança de coração em vez de seguir implacavelmente o vento. Você pode aprender a ficar satisfeito enquanto descobre em Cristo o que é de valor supremo e eterno. Filipenses 4:11. Isso é mais profundo do que uma mudança de comportamento. É mudança de coração. Mudança de coração encoraja o pastor. Quando a gente vê um crente que está mudando de coração, que a gente vê, é visível, a gente identifica. Aquela pessoa de uma pessoa que dava trabalho, que precisava ser ajudada, ela passa a ser ajudadora, a caminhar, está junto. O que precisa? Estou aqui, vamos lá, e os anos ficam mais leves. O trabalho fica mais leve. A vida da pessoa fica mais leve. Deixa de ter aquele peso. Levanta de manhã, parece que levanta com a cama nas costas, e a casa também sai, e tudo pesa, falta a ação de Deus no coração. Não precisamos cair na armadilha de uma vida em que nunca nos sentimos satisfeitos, porque sempre estamos à procura de algo mais. Você já viu como que é o mundo? É assim, a pessoa tem hoje, mas esse daqui não, esse modelo já foi, e o modelo novo está saindo, eu quero o outro, e pego o outro, não, eu quero o outro, e assim vai, e assim as pessoas vão eternamente numa busca sem sentido, e quanto mais acham, mais querem, e assim estamos vivendo. Esse é o mundo, e muitas vezes essa é a igreja, é desse jeito. O fruto do Espírito desse último mandamento é formado aos poucos. Ele crescerá devagar, mas transformará a sua vida, e será uma bênção. E o Fábio vai ter ajuda aqui, porque logo eu estou pegando meu chapéu, e eu estou indo, e às vezes eu me preocupo com quem vai ficar com ele. Não estou dizendo que nós vamos embora, nunca mais voltaremos aqui, periodicamente estaremos aqui. Estão até fazendo aí um local aí para a gente colocar o motorhome aí. Então eu sei que é para que a gente venha aqui de vez em quando. Estaremos aqui sim, mas ele vai estar direto com vocês, vai estar na frente de batalha, e sozinho ele não consegue lutar, ele precisa de vocês. E eu desejo estar longe e olhar e saber que vocês estão andando na verdade, que vocês estão juntos. Precisa isso, isso é muito necessário. Finalizando, mais do que perdão, quando você chega à fé em Jesus Cristo, Deus lhe concede o Espírito Santo. Isso
que nós temos projetado, é promessa para Israel, mas eu quero trazer para nós hoje. Darei a vocês, está lá em Ezequiel 36, 26 e 27. Eu vou pegar um pedaço do 26 e um pedaço do 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Essa promessa que era para Israel. Em Cristo, né, quando Ele viesse, eles teriam tudo isso, né? Darei um coração, uma ação completa. Esse verbo aqui na língua hebraica, ele dá a ideia de, quando Ezequiel fala aqui, impulsionado pelo Senhor, por Deus, ele fala: darei um coração novo. Ele estava falando aqui: vocês vão conhecer a Cristo e vocês terão um coração novo a partir do momento que vocês conhecerem a Cristo, responderem ao chamado dele. E porém um espírito novo em vocês. E aqui já é diferente, o espírito vai sendo colocado e vai transformando dia a dia a vida de cada um de nós. E aí o versículo 27: porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Tá? Ele iria colocar no espírito, né, era algo que aconteceria, e ele levaria a agirem segundo os decretos dele. O Espírito Santo nos traz de volta aqui aos 10 mandamentos. A primeira evidência de sua presença em sua vida será o profundo desejo de agradar a Deus e servi-lo como um canal do seu amor aos outros. Profundo desejo de agradar a Deus. Você, crente, precisa deitar à noite para dormir com um profundo desejo de agradar a Deus. Você precisa dormir com um profundo desejo de agradar a Deus. Você precisa acordar pela manhã com um profundo desejo de agradar a Deus. Você precisa passar o teu dia com um profundo desejo de agradar a Deus. E vou dizer para vocês, durante o dia, durante a noite, durante vários momentos, esse profundo desejo não vai existir. Porque as coisas vão conspirar para que não exista. Porque a nossa carne não quer agradar a Deus. Porque o mundo não quer agradar a Deus. Porque o mundo conspira para que não agrademos a Deus. Então nós precisamos clamar ao Senhor e buscar nele esse profundo desejo de agradar a Deus. Só assim nós seremos canal do amor de Deus para as outras pessoas. Porque senão, sabe o que nós seremos? Um monte de robôs com a tarjetinha na testa, crente. Um monte de robôzinho, tudo fazendo as mesmas coisas, tudo igualzinho, e vai para lá e vem para cá, e vai para lá e vem para cá. Mas lá dentro nada, trabalho zero, coração zero. Não tem profundo desejo de agradar a Deus. E eu oro e clamo a Deus por essa igreja e por as pessoas que estão me ouvindo nesse vídeo. Que Deus desperte em você um profundo desejo de agradar a Deus. Porque se não for assim, nós não teremos forças para enfrentarmos o que teremos pela frente. E a guerra não é fácil. A guerra é complicada. Essa será a maior luta da tua vida. E assim, antes que inicie a jornada, você precisa saber se ela é executável. Nenhum cristão é tudo que Deus quer que ele seja. O melhor cristão que você já conheceu é apenas um principiante nessa obediência. Existe o princípio de uma verdadeira santidade em cada crente. Nenhum cristão é completamente puro, mas existe o princípio de pureza dentro de cada um de nós. Nenhum cristão está completamente satisfeito, mas existe em cada um de nós um princípio de satisfação. O que temos agora é o princípio da verdade, da paz, da integridade, do descanso e da adoração. Verdadeiramente, começamos a vida de acordo com todos os mandamentos de Deus, não apenas alguns, todos. Cada dia de sua vida cristã, cada dia na sua vida cristã, você tem oportunidades. A vida nova que Deus começou em você cresce e se torna cada vez mais forte quando estiver na presença de Jesus. O que Ele começou em você, em nós, completará. Amém? Que Deus continue reverberando essas palavras no meu coração e no coração de vocês.
que não fique só aqui nesse momento, mas que nós pensemos na nossa semana, que nós pensemos que estamos numa caminhada, que se bobear estaremos perdendo tempo. Muitos estão assim, e eu clamo a você, não perca tempo, ou volte-se para Deus que está te atraindo para Ele, ou então, eu falo às vezes, que a porta é a serventia da casa, é uma realidade, é uma realidade. Servir a Deus não é fácil, servir a Deus tem espinhos, é difícil, mas é compensador. Estaremos um dia com o Senhor nos céus, e o caminho é por aqui. E o recado para vocês nessa noite é esse: Deus eterno, em nome de Jesus eu te agradeço pela tua palavra tão profunda ao meu coração, e eu creio que é o coração dos meus irmãos também, ó Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor fala aos nossos corações direto, de uma forma contundente, ó Deus. Acorde-nos, ó Deus, nessa noite. Acorde pessoas que estão indiferentes, que estão distantes, que estão como se estivessem num clube, que entendam, ó Deus, que nós estamos numa guerra constante, e nessa guerra não temos tempo para brincar, não temos tempo para fazer de conta, não temos tempo para fazer de conta que somos crentes, ou somos ou não somos, não existe em cima do muro. E o Senhor nos chamou, independente das nossas boas intenções, das nossas boas obras, porque elas não salvam. Elas seguem aqueles que são salvos, as boas obras, mas elas não salvam. Que haja compreensão disso, e que ninguém aqui se baseie ou se apegue a boas obras, mas que entendamos todos que somos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, porque senão estaremos fadados ao inferno, a vivermos eternamente longe de Deus, e esse não é o desejo nosso. Nós clamamos ao Senhor que atraia mais pessoas para Ti, que aproxime mais pessoas do Senhor, que traga pessoas, que salve pessoas, e que essas pessoas, ó Deus, sejam pessoas com profundo desejo de agradar a Ti, ó Deus, pessoas que realmente têm uma experiência verdadeira de conversão, que o Espírito Santo habita nelas, ó Deus, e que elas sentem prazer, elas sentem alegria, elas se doam, elas fazem e elas servem, ó Deus, são canal do Teu amor para outros. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela continue falando aos nossos corações. É a minha oração a Ti, no nome de Jesus.